Conteúdo novo desse bimestre, conteúdo em imaginologia do sistema nervoso central. Nós falaremos de raio-x, ressonância, tomografia, alterações ali medulares, vertebrais. Nós começaremos ao contrário dessa vez. Começaremos com medula, com arcabouço vertebral, com coluna vertebral, depois tronco, subindo para diencéfalo e depois periencéfalo. Então nós vamos ao contrário. Terminamos o bimestre passado com medula, cerebelo e medula, e agora retornaremos também com medula. Nós vamos falar um pouco sobre as condições mais comuns, incidentes e prevalentes dentro dos quadros patológicos, traumáticos e também ligados a doenças crônico-degenerativas e também vírus, bactérias, fungos que possam acometer o tecido neural. Nós começaremos com uma revisão rápida morfofuncional da coluna, vocês bem conhecem a coluna, e começaremos com cervical, descendentemente indo para torácica e depois região lombar e sacro. Tá? Começamos com a região cervical, obviamente divididas com 7 vértebras, duas primeiras C1 e C2, cervical superior, C3 e C7, cervical inferior, e claro que biomecanicamente as principais diferenças entre as cervicais são as distribuições facetárias. As características das facetas articulares são o que mais levam às incidências de lesões. Por quê, professor? Porque as facetas articulares de atlas e axis são mais horizontalizadas, são mais chapadas, e os movimentos ali ocorrem com uma amplitude muito maior. 80% da movimentação da sua cervical, da minha e de todos nós, 80% da movimentação da cervical ocorre na cervical superior, onde as facetas superiores e inferiores são mais horizontalizadas. Os movimentos rotacionais de flexão, extensão, inclinação direita e esquerda ocorrem na cervical superior. Já há uma limitação grande da cervical inferior de C3 a C7, obviamente por as facetas articulares serem mais chanfradas, serem oblíquas, o que consequentemente leva ao paciente com uma tendência muito maior a uma dor cervical mais inferior. Dentre as condições patológicas mais comuns para as dores da região cervical são consideradas as hérnias discais e as síndromes facetais. As hérnias discais são projeções dos discos que tendenciam ao apertamento do ligamento longitudinal posterior, fazendo com que esses discos pressionem a medula. E as síndromes facetárias, elas são uma aproximação entre as facetas e possíveis pinçamentos da inervação dos pares de nervos espinais vistos. Então nós veremos desde traumas automobilísticos, passando por neuropatias periféricas dessa região, ou seja, as patologias que acometem a coluna. Então, as duas primeiras imagens desse arcabouço de imagens que a gente vai verificar ao longo desse bimestre, tendo uma condição de análise primeiro morfológico estrutural, a gente tem a imagem da esquerda, isso é um raio-x em AP. Então, para entender como analisar as imagens, é interessante que nós entendamos como as imagens são formadas. AP com boca aberta, muito bem, Zanuzzo. AP com boca aberta, porque se a boca estivesse fechada, iria aparecer a maxila e a mandíbula e uma sobreposição de imagem não necessária. Então, a boca aberta, o raio catódico, o raio de elétrons vai incidir no tecido. Quando o tecido estiver mais denso, obviamente o anteparo maior aos raios e a região fica mais branca. Quando eu tenho um tecido menos denso, obviamente eu tenho uma menor segurança desses raios catódicos e aí eles passam para o filme metaloplástico, é assim que funciona. O raio-x funciona como uma ampola por emissão desses raios catódicos e o filme metaloplástico é assim chamado porque é um filme de plástico embebido no metal chamado de brometo de prata. E quando há incidência desse raio, há uma mudança conformacional e o filme fica preto, o famoso queimar o filme, né? E aí, quando as estruturas são mais densas, mais claras aparecem, menos densas, mais escuras se fazem ali no filme. Obviamente, então, eu tenho o raio-x da esquerda, que é um AP com boca aberta, para verificar a cervical superior que a gente comentou. A cervical que tinha facetas mais planificadas, então ali eu consigo observar o atlas e o axis. Deem uma olhada aqui, dá para observar o processo transverso do atlas, dá para observar as facetas articulares atlantoaxiais aqui, dá para observar também o dente do axis, o processo odontoide. A análise deve ser feita a partir
de duas condições na radiografia. A primeira delas, a silhueta do componente a ser analisado, e a segunda é o componente interno. Dá para notar que não há rarefação óssea naquela massa, nem um quadro de osteopenia ou osteoporose evidente, e há um alinhamento das superfícies articulares lateralmente posicionadas, além do que uma preservação do que a gente considera muito importante, uma preservação da interlinha articular. Quando há preservação de uma interlinha entre uma superfície e outra, da qual se faz uma articulação, evidentemente descarta-se um processo artrósico ou osteoartrósico. Diga. AP significa antero-posterior. Obrigado pelo questionamento. Então, primeira regra, regra básica da radiologia, assim como levantada leve pela Sanduso. Primeira regra é: toda estrutura colada no filme fica o quê? Mais clara, mais radio-opaca. Sem dúvida nenhuma, eu tenho que colocar o objeto-alvo de investigação colado no filme. Como, professor? Dessa maneira, se aqui eu tenho o filme metaloplástico na lousa que está, e aqui eu tenho o raio de elétrons, o colimador, o raio catódico, eu tenho que colocar sempre a superfície que eu quero investigar, ou o tecido a ser investigado colado no filme. Imagine vocês que eu tenho uma suspeita de luxação ou fratura lipsiforme. É claro que eu não vou colocar a mão em uma incidência AP, anteroposterior, na posição anatômica, mas há que se fazer uma incidência PA, posterior-anterior, para que o psiforme fique colado no filme. Então, a primeira regra e regra básica da radiologia: todo objeto-alvo de investigação tem que estar colado no filme para melhorar a qualidade da silhueta do objeto a ser investigado, tanto quanto aí o componente interno a ser investigado. Então, o raio-x AP é um raio-x antero-posterior. O meu objeto-alvo de investigação não é a coluna não está posterior no tronco, então o raio-x tem que ser de anterior para posterior. Imaginem vocês que eu precise observar e analisar a região aqui entre os ossos ilíacos e o sacro, a articulação sacroiliaca. Não adiantaria, por exemplo, tirar um raio-x PA posterior-anterior, porque as minhas espinhas ilíacas entre os superiores iam ficar encostadas no filme e minha região sacro aqui ia ficar fora. Então, primeira regra e regra básica da radiologia: todo objeto-alvo de investigação, repito, tem que estar colado no filme. Se eu quiser verificar uma luxação de cabeça de rádio, uma fratura de cabeça de rádio, o raio-x tem que vir de como? De medial para lateral e a cabeça do rádio encostada no filme. Segunda, agora, regra e regra básica da radiologia: sempre há necessidade de uma segunda incidência. Então, uma incidência só não traz categoricamente uma afirmativa sobre o problema em questão. Então, há necessidade de uma segunda incidência radiográfica. Por exemplo, vocês aí do fundo, Monize, essa articulação aqui entre a cabeça humeral e a cavidade glenoide, essa articulação glenohumeral está luxada? Não dá para saber daí, né? Essa incidência não permite. Mas e nessa incidência está luxada? Tá fora. Então, qual é a segunda regra básica do radiodiagnóstico? Eu preciso de no mínimo duas incidências radiográficas, tá ok? Então, essa primeira da esquerda que a gente está comentando, uma incidência radiográfica da cervical superior. A análise já foi feita, uma análise entre atlas e axis, e as estruturas que devam ser observadas aqui são, mais uma vez, o atlas lá em cima, com um alinhamento com a região axial, as facetas articulares elas não ultrapassam as extremidades laterais, há uma preservação do espaço articular aqui, um alinhamento do processo odontoide, ou seja, um raio-x normal. Não há luxações, subluxações e nem sinais característicos de osteoartrose para a cervical superior. Remetendo a imagem agora da direita do vídeo de vocês, a gente tem aqui o arcabouço das vértebras cervicais e a primeira coisa que a gente oferece aí para tentar analisar é a contagem vertebral. O que é C1, o que é C2, o que é C3. Nós sempre vamos identificar inicialmente a vértebra que possui o maior processo espinal. O maior processo espinal da região cervical superior é C2. Então a vértebra com o maior processo espinal aqui é C2. Por isso C1 fica acima dela e C3 abaixo dela. Esse raio-x tem uma incidência própria, apropriada para ser nomenclaturada. Se o outro é um AP com boca aberta, esse raio-x é um raio-x em perfil, um raio-x perfilado. Quais são as funções de solicitação do raio-x em perfil? O que a diagnose soberana traz? Um raio-x em
de perfil ele serve para observar a orientação anterior dos corpos vertebrais e a orientação posterior dos corpos vertebrais. A análise do alinhamento dos corpos vertebrais. Os corpos vertebrais, ora, ali estão alinhados, anteriormente e posteriormente. Professor, eu sempre achei que um raio-x de perfil talvez pudesse servir para a análise indireta da compressão da inervação de um plexo braquial ou de um plexo lombosacral. Talvez ele possa, mas não em perfil, em uma outra incidência. Quando essa incidência ela é tirada, né, ela é feita, a observação é dada exatamente o que? Perpendicular com o paciente. Significa que perpendicular com o paciente, o raio vai entrar exatamente onde está o processo transverso. E quando o raio incide no processo transverso, eu não consigo ver forame intervertebral, que são exatamente os forames que nós devemos o que? Observar para pinçamentos periféricos do plexo braquial. Então, muitas das vezes, erroneamente, quem não sabe solicitar exame por imagem, né, ou recém-formado, ou mesmo um tempo formado, que não tem uma prática constante ou estudo em cima do radiodiagnóstico, solicita um raio-x perfil para ver fechamento foraminal. Né? Anatomicamente é impossível solicitar um raio-x perfil e observar aqui forames intervertebrais, porque exatamente numa perpendicular nula que tenho com o raio catódico, eu tenho uma oclusão e obstrução imaginológica dos forames através dos processos transversos. Então, mais uma vez, raio-x em perfil não é para ver forame intervertebral. Raio-x em perfil não é para ver forame intervertebral. Raio-x em perfil é para ver alinhamento anterior dos corpos vertebrais e alinhamento posterior dos corpos vertebrais. Professor, além disso, isso pode fazer com que indique quais tipos de condições, principalmente condições ligadas à espondilólise ou espondilolistese. Espondilólise, né, é o escorregamento vertebral, é a lise da vértebra, e a espondilolistese é o escorregamento mais fratura. Duas condições são passíveis de serem identificadas no raio-x de perfil: a espondilólise e a espondilolistese. Fiquem tranquilos que eu sempre repito porque eu sei a angústia do aluno, né? Porque eu já fui, inclusive sou aluno, né? Aliás, vocês sabem etimologicamente de onde vem a palavra aluno. A prefixo de negação, e lunos vem de luz, é aquele que não tem luz. O aluno é aquele que não possui luz, é aquele que constantemente está em busca da luz, é um aluno. Então a gente sempre será o quê? Um aluno. Ok? Isso. Voltando, pessoal, então mais uma vez, raio-x perfil é para ver forame intervertebral? Não. Raio-x perfil é para ver alinhamento dos corpos vertebrais, um alinhamento anterior e posterior. Para quais condições então? Para espondilólise e para espondilolistese. Espondilólise seria talvez, se assim fosse, um escorregamento anterior de uma vértebra, e a espondilolistese, o escorregamento mais fratura de talvez uma apófise óssea, como o pedículo, como o processo espinal. Então, espondilólise é apenas o escorregamento vertebral, e normalmente ele se faz anteriormente. Espondilolistese, o escorregamento mais fratura de uma apófise, ou processo transverso, espinal, ou pedículo, ou lâmina, que seja. Nós podemos agora, mediante ao que pouco aprendemos até agora, analisar o que nesse raio-x. Será que ele está normal? Claro que não. Ele tem uma projeção óssea avantajada por um desgaste por aproximação, por um efeito que na física a gente chama de efeito piezoelétrico. O que é um efeito piezoelétrico? Alguém poderia? Estou pensando naqueles filmes norte-americanos de faculdade. Alguém? Aí nem responde nada. Alguém? O que é efeito piezoelétrico? Tá pedindo GPT aí, Fernando? O efeito piezoelétrico é um efeito, veja, é um efeito mecânico que se transforma num evento elétrico. Olha só, piezo vem do quê? Do italiano peso, abraço franco, beleza? Né? E aí, vocês tiveram aula com Franco, não é? Sim. Muito bem. Então,
piezoelétrico. Então, o que é uma piezoeletricidade? É um evento mecânico que se transforma num efeito elétrico. Por que fechava epífice de crescimento? Por conta de um evento mecânico, lembra? Epífice de crescimento, quanto mais você a estimula compressivamente, mais produção de célula óssea você tem. Quanto mais rápido você troca a polaridade dos ossos, mais osteoblasto se deposita. Lembra da Ariane dos Santos, Daniela Hipólito, Diego Hipólito? O que eles fazem desde os 4 anos de idade? É um evento mecânico que se transforma num efeito elétrico na região ali de afisária, né? Que se estende para a região de epífise e aumenta o recrutamento osteoblástico. Por isso que eles ficam como? Baixinhos. Há um fechamento precoce da epífise de crescimento. Enquanto os caras que nadam, o que os caras fazem o dia inteiro, Fernando? Nada. Mas que piada ridícula. Eles nada, fazem nada. Então tira o efeito gravitacional, obviamente dá mais tempo eles ganharem antropometria. Diga. Tipo, quando os meus pais falavam sobre mim, mas tipo, quando você começa a fazer, por exemplo, uma academia muito cedo, afeta no crescimento. É por causa disso? Não afeta no crescimento. Academia não. Atividade compressiva mecânica axial, sim. Entendeu? Você tem uma atividade axial, um efeito mecânico que se transforma no elétrico para puxar o osteoblasto. A academia não. Você está aumentando as ênteses. O que acontece com a academia de maneira precoce? Provavelmente você vai ter uma tuberosidade da tíbia maior, um processo olecraniano maior, processos estiloides maiores, isso com o recurso do momento, né, o momento da física, o momento tracional daquele tendão. Mas o que vai fazer com que você perca a antropometria é a atividade compressiva axial. Onde eu quero chegar? Quando você tem atividade compressiva vertebral ou uma mudança biomecânica nessa coluna, uma vértebra vai começar a tritar na outra, não vai? Um conjunto ósseo vai começar a tritar no outro, gerando o famoso efeito piezoelétrico. Quando há geração do efeito piezoelétrico, há a formação de mais osso. O que naturalmente é o tal do bico de papagaio na coluna? O bico de papagaio é uma projeção óssea que foi formada por um atrito de uma extremidade óssea com a outra. Então, um depósito de osteoblastos. Só que o bico de papagaio não chama bico de papagaio, não é? O bico de papagaio é chamado de osteófito. Olha que bonito, verdade, osteófito. E os osteófitos são projeções horizontalizadas. Então, quando você pega um raio-x como esse, ó, isso é uma formação osteofitária, ó. Formou uma pontinha aqui, ó. Vou apagar, aqui. Formou uma pontinha, vou apagar, ó. Estão vendo? Tem uma proeminência maior. Veja que não há um formato aí quadrático da vértebra. Há uma proeminência um pouco maior. Então, isso é uma condição patológica vertebral chamada de projeção osteofitária. Essas projeções osteofitárias elas podem crescer de tamanho de grande monta, ao passo que uma projeção osteofitária pode ligar uma vértebra suprajacente numa vértebra infrajacente. Isso ocorre. Vamos fazer uma contagem vertebral? Sim. A vértebra com o maior processo espinal da cervical superior é C2, não é? Dá para observar que a de baixo é C3. Entre C3 e C4, olha o que está acontecendo anteriormente nos corpos vertebrais entre C3 e C4. Há um crescimento deveras avantajado dessa área aqui. E agora eu vou apagar, vocês vão observar. Olha só, quase uma soldura da vértebra C3 com a vértebra C4. Isso tem nome também. Quando o osteófito cresce muito e se projeta agora verticalmente, ele também tem nome. Ele é chamado de sindesmófito. Então, sindesmófito. O que é um sindesmófito? É uma projeção osteofitária verticalizada que gera limitação de movimento, dor, tá? Essas condições muitas das vezes são necessárias de serem manejadas com um procedimento cirúrgico ou muitas vezes minimamente invasivo, através de via endoscópica. A gente acha que endoscopia, obviamente, é só para o trato gastrointestinal, para a via digestiva alta, esôfago, estômago e coisas que tais. Mas a maioria das cirurgias recentes agora, para planificação vertebral, são feitas através de via endoscópica. Então esse é um dos casos em que a endoscopia iria se fazer necessária. Então, mais uma vez, um raio-x em perfil para orientação dos
dos corpos vertebrais, podendo ser analisada por conseguinte escorregamento, escorregamento mais fratura e projeções osteofitárias como essas daí, derivadas de uma doença degenerativa óssea. Pessoal, tudo bem? Continuando, a imagem janelada desse cinesmófilo, dá para observar essa projeção verticalizada entre C3 e C4, mais uma vez aqui, tá? Posturalmente, algumas condições de alinhamento da coluna são fatores de predição clínica para isso, tá? Então, quais fatores, professor? Quais são essas posturas que são fatores de predição, que vão deixar o indivíduo mais suscetível a essas projeções? A coluna retificada. O que é uma coluna retificada? É uma coluna reta, mas não é bom ter uma coluna reta? Claro que não, cara pálida, lembra do processo de desenvolvimento vertebral. Primeiro nós temos as formações de cifose, depois o ganho das lordoses. Na região cervical tem que ter uma lordose cervical, torácica uma cifose, lordose lombar e uma cifose estrutural sacral. Sendo assim, o indivíduo que tem uma retificação da coluna cervical, ele descarrega o peso por completo nos corpos vertebrais. E o peso não era para ser descarregado assim. Se vocês lembrarem, eu teria que sempre, e tenho que sempre o quê? Distribuir 80% do meu peso de maneira axial na região de corpos vertebrais e 20% desse peso nas facetas articulares. Porque exatamente a curvatura cifótica e a curvatura, não tem mais canetão, né? Exatamente a curvatura cifótica e lordótica fornece essa distribuição de peso, 80-20, 80 nos corpos vertebrais e 20 nas facetas. Só que quando a coluna está reta, eu tenho 100% do meu peso aonde? Nos corpos vertebrais. Consequentemente, uma desidratação discal e uma aproximação entre as extremidades ósseas, o que configura o efeito peso elétrico por proximidade e formação de massa óssea equivalente à formação osteovitária. Então, uma coluna reta, uma coluna retificada é uma coluna predisponente a alterações mais severas. Professor, significa que uma curvatura é protetiva? Sim, as lordoses são protetivas. A lordose cervical, a lordose lombar são curvas de proteção. Não estamos falando de uma hiperlordose, mas a própria curvatura lordótica convencional, ela se torna uma curvatura de proteção para a coluna vertebral. Pessoal, mais um raio-x, obviamente, um indivíduo diferente. Pergunto, é um adulto jovem, é um idoso, é uma criança? O que vocês acham? Tempo. Criança. É uma criança, dá para ver pela discrepância entre o tamanho do crânio, né, a cabeça e a região cervical. O tamanho das vértebras cervicais ali, muito pequenos. Será que tem alguma alteração? O que a gente já aprendeu a identificar? Nós já aprendemos a identificar o conteúdo interno do osso para verificar a densidade minerálica e também o contorno, a silhueta. Dá para notar alguma alteração na silhueta? É um perfil, não é? Para que eu disse que serviu o perfil? Para ver alinhamento dos corpos vertebrais anterior e posteriormente, possíveis deslizamentos. Vocês acham que conseguem identificar algum possível deslizamento nessa região cervical, sim ou não? Aqui? Em cima. 2, aqui é 2, não é 2? O maior processo final é 2. 3, 4, 5. Aqui começa a apinhar o conjunto vertebral. Eu tenho aqui um apinhamento das vértebras, não é? Um pescoço que a gente chama de pescoço de ganso, ou pescoço em formação de ganso. Normalmente essa característica é dada por uma anestese muito grande, um escorregamento muito grande desse arcabouço aí ósseo. Consequentemente, o que vocês acham que vai acontecer quando um escorregamento muito grande ocorre? O pinçamento de raízes nervosas ou até mesmo o pinçamento medular. Vamos observar um exame um pouco mais acurado para isso? Uma ressonância nuclear magnética. Tá? Então dá para ver que esse conjunto vertebral está aqui em cima. Sim ou não? Tá? Então está completamente tortuoso, acidente automobilístico, claro. Agora, o que a gente imagina que esse exame possa trazer também?
exame? Porque esse exame não é um raio-x. Um raio-x é um raio colimado de elétrons que vai incidir no filme. Então você tem aí um certo grau de radioatividade, né? Você tem uma radiação emitida. A ressonância nuclear magnética não funciona por radiação. Como funciona o equipamento? Qual é a física da ressonância nuclear magnética? É um magnetismo que é empregado através de um spin, obviamente redundantemente para o português giratório, onde os equipamentos são dispostos em teslas, 1 Tesla, 2 Teslas, 3 Teslas, e aí você tem o que? Esse magnetismo usando da atividade vibracional molecular. As imagens na ressonância são produzidas através da vibração das moléculas que nós temos no nosso tecido. E qual molécula é mais importante a ser vibrada? Qual é a molécula-chave, ouro, padronal, que eu tenho que identificar a vibração? O hidrogênio. Por isso, entre ossos, ligamentos, tendões, cartilagens, músculo, eu tenho um percentil maior de hidrogênio para a formação do tecido e um percentil talvez menor de hidrogênio para outros tecidos. Os tecidos que trazem mais água consigo têm mais hidrogênio. Os tecidos que trazem menos água consigo têm menos hidrogênio. Consequentemente, quando o magnetismo bate nesses tecidos e gera campo vibracional por esse magnetismo, essas moléculas vibram tridimensionalmente, assim como vibrariam em uma microscopia chamada de microscopia confocada de Fourier. Vocês aprenderam a microscopia de Fourier? Tá. E aí o que acontece? Assim como na microscopia confocada de Fourier, as moléculas vão vibrando tridimensionalmente. É o que acontece na ressonância. Por isso que a imagem fica belíssima. Você tem desde o preto enegrecido absoluto até o branco absoluto, você tem vários tons de cinza. Por quê? Alguns tecidos têm mais hidrogênio, outros têm menos hidrogênio. Os que têm mais hidrogênio vibram mais e ficam mais escuros. Os que têm menos hidrogênio vibram menos tridimensionalmente e ficam mais claros. Então a ressonância funciona dessa maneira, pela captação de hidrogênio no tecido. Olhando aí então, nós temos uma ressonância com ponderação T2, mais para frente ao longo do curso a gente vai ver o que é ponderação T2, mas a ponderação T2 faz com que os ossos fiquem mais escuros e o líquido fique mais claro. O que está permeando aqui ao longo desse canal vertebral é a medula. A medula, se vocês notarem, ela tem aí, ó, ao longo do seu segmento, uma coloração mais cinza, e aqui o LCR, o líquido cefalorraquidiano aqui como bem branquinho no entorno da medula. Então o líquido passando entre dura e via mater, observação dos segmentos intercalados entre vértebra e disco. Dá para notar que no centro de cada disco intervertebral também fica branco. E por que no centro de cada disco intervertebral fica branco? Porque tem líquido. Lembra? Eu tinha o ânulo fibroso por fora e o núcleo pulposo por dentro. O núcleo pulposo tem líquido. Então eu tenho a região nucleada pulposa branca, o líquido cefalorraquidiano branco, o prolongamento medular em cinza, os corpos vertebrais um pouco mais escuros e lá em cima mesencéfalo, ponte, bulbo, cerebelo e tudo mais. O que nos interessa agora é entender o que se passou com esse paciente que está gerando estrangulamento nessa área de intersecção entre o final da coluna cervical e o início da coluna torácica. Essa área está sofrendo um pinçamento, uma estenose, e essas manifestações vão levar a um quadro de paralisia de membros inferiores e membros superiores de maneira parcial. Professor, dá para saber se o paciente volta a mover os braços ou as pernas? Depende do processo concussional. O que é uma concussão? Uma concussão é um processo inflamatório, uma tumefação de um tecido neural que, temporária ou permanentemente, não se sabe, né? Saberemos a partir do avanço da progressão da doença, se esse apertamento gera maior ou menor manifestação neural. Isso é uma concussão. Um aprisionamento neural e uma diminuição do tráfego eletroquímico. São 3 as condições ali para um afetamento neural. Imaginemos quais são elas. Eu tenho uma situação chamada de axoniotinese, uma situação chamada de neurotinese e uma situação chamada de neuropraxia. De novo, eu tenho 3 condições neurais de afetamento de um nervo ou da medula, tá? Eu tenho uma axoniotinese, uma neurotinese
e eu tenho aí uma neuropraxia. Vamos começar com a mais branda. O que é neuropraxia? Praxia vem do latim praxis. Praxis significa prática. É você fazer na prática. Tá? Então, uma neuropraxia é você perder a prática da movimentação. Isso não significa que você perdeu o contingente neural. Significa que você não está conseguindo mover o segmento. Você perdeu a prática. Por exemplo, vai deitar todo de sumo juntado depois do baile do bicho, vai deitar em cima do braço assim, ó. Aí de repente no meio da noite você não consegue mexer o braço, que o braço fica dormente, você perde o quê? Você perde a praxis. Isso é uma neuropraxia. Vou dar um outro exemplo de neuropraxia. O indivíduo fraturou o fêmur e está usando muleta axilar. A muleta axilar, né, ao longo de algumas semanas ou meses, através de um uso prolongado, pode gerar compressão no plexo braquial, consequentemente gerando uma neuropraxia. As neuropraxias são reversíveis. Então, mais uma vez, vocês agora adoram conceitualização, adoram um conceito que vocês acham que é o que vai cair na prova. Talvez seja, mas não sei se será, porque agora eu já comentei. Então, o que é uma neuropraxia? É uma compressão da inervação onde há possibilidade de retorno. Tá? Neuropraxia. Perdeu-se a prática, mas há possibilidade de recuperação. O que é uma neurotinese? Uma neurotinese é a transecção total do nervo. Tá? Então, dificilmente haverá retorno da tarefa motora ou até mesmo condição de sobestesia. A neurotinese é uma transecção completa do nervo. Então, mais uma vez, neuropraxia é a perda da prática. Há a possibilidade muito grande do retorno das atividades motoras. E a neurotinese é uma transecção completa do nervo. Provavelmente o indivíduo não moverá mais aquele segmento por conta de uma alteração, uma descontinuidade na fibra neural. E eu tenho a axoniotinese. A axoniotinese é uma lesão parcial. Apenas pequenos grupos axonais são transeccionados, mas ainda há possibilidade de passagem ali de potencial eletroquímico. Então, uma é uma lesão parcial, que é a axoniotinese, neurotinese uma lesão total e neuropraxia apenas as manifestações da falta da atividade motora por compressão da inervação. Então, não dá para saber se esse indivíduo teve uma, outra ou a terceira. Para isso, os testes clínicos são necessários e a passagem dessa fase de concussão, a passagem dessa fase inflamatória no canal medular. Tá? Por isso, os testes de reflexo são importantes. Deem uma olhada, o indivíduo é uma criança e está passando por tração. Vejam só, então aqui tem duas hastes transpondilianas aqui, passando pelos côndilos medial e lateral, de ambos os membros inferiores. Essa haste está ligada a um cabeamento aqui, um sistema de polia e um peso nas pontas aqui, e do outro lado uma transfixação craniana, fazendo com que haja uma tração para que haja um realinhamento do contingente vertebral, a diminuição da compressão da região medular. O indivíduo passou por tração durante 3 semanas e meia, com o retorno dos movimentos. A criança recupera mais rápido, metabolismo mais acelerado, então está aí mandando um joia, tá, para a gente. Lógico, as imagens foram todas fornecidas, tiveram todo o TCLE e tudo mais, tá? Então vale lembrar, dependendo do grau, né, não há o retorno da movimentação, mas aí por conta do metabolismo acelerado, por não ter tido uma lesão que pudesse levar a um componente principalmente do corpo anterior medular, o paciente consegue ainda fazer a movimentação dos membros superiores e inferiores e vida que segue. O processo de contenção para casa é com colete engessado, então o mesmo mecanismo que ora há pouco era feito com o sistema de polia, ele é feito através com a mesma fixação transcraniana aqui, mas com o apoio no colete engessado para manter o grau de distração do segmento cérvico-torácico. Tá? Bom, e esse exame? Também é um exame cervical, mas é óbvio que não é um caso clínico infantil, é um adulto. Se vocês observarem, qual é a principal diferença
quando a gente bate o olho nesse exame para o exame de raio-x numa incidência de perfil normal? A principal diferença é a visualização do quê? Eu vou voltar no perfil normal. Bate um olho no perfil normal, depois bate um olho nessa incidência. Bate um olho aqui, ó. Bate um olho num perfil normal, olha lá. Bate um olho no perfil normal. Qual a principal diferença de uma incidência para outra? Dimensão natural de... É muito diferente, né? A principal diferença é... Por que o processo espinal aqui está maior e aqui está menor? Por quê? Porque essa vértebra não está na mesma posição. Lembra quando eu disse que um raio-x perfilado não se observava forame intervertebral? Ah, mas está claro para mim. Agora eu observo o quê? Forame intervertebral. Deu para entender? Então, uma análise radiográfica para cervical, onde observa ou tenta se observar o forame intervertebral, o raio-x não é perfil, é chamado de raio-x oblíquo. Então essa incidência aqui é uma incidência radiográfica oblíqua. Significa que quando o perfilado está, o raio catódico bate no processo transverso, não bate? Significa que eu necessito o quê? Que o indivíduo que o indivíduo faça o quê? Uma leve rotação. Quando o indivíduo faz uma leve rotação sobre o seu próprio eixo, o raio entra mais posterior, chanfrado, pegando os forames intervertebrais. Então, quando o paciente possui dor em membro superior, irradiada para membro superior, parestesia, ou seja, formigamento no membro superior, tá? E com sintomas de cervical até normalmente na região carpal, pede-se um raio-x oblíquo. E sempre um oblíquo à esquerda e um oblíquo à direita. Duas incidências oblíquas de ambos os lados, para verificar a compressão foraminal, porque é por esse forame que saem quem? Os pares de nervos espinais mistos, nervo sensitivo e motor, para a formação ali do plexo. Então por aí eu tenho a saída das raízes para a formação do plexo braquial, por exemplo. E o que a gente tem que observar é natural, que é a redução foraminal, talvez por escorregamento vertebral. Se aqui estivesse escorregado, o forame estaria reduzido. Mais uma vez, imaginem essa vértebra aqui escorregada para frente, ó, um escorregamento anterior dessa vértebra, né? A de convir que eu teria o corpo vertebral mais para frente e teria isso aqui, ó. Tá? Ou seja, o que antes eu tinha todo esse espaço, agora eu teria apenas o que? Apenas esse espaço aqui para passagem da inervação. Eu teria um pressionamento, tá? Uma compressão nervosa dessas raízes cervicais, com as manifestações dos sintomas que eu disse: parestesia, formigamento, dor irradiada para o membro superior. Tá? Então, raio-x de incidência oblíqua para ver estreitamento foraminal e comprometimento de inervação para membro superior. Continuando, aqui eu já tenho um outro caso um pouco mais severo, tá? É um raio-x perfilado que dá para observar pontos de fratura, tá? Então aqui eu consigo observar uma fratura pedicular, outra fratura pedicular. Vocês lembram o que era um pedículo? Mais ou menos. Pedículo era um pé pequeno, não é? Então a vista superior de uma vértebra é mais ou menos assim, ó. Tá? Eu tinha o corpo vertebral, eu tinha o
processo espinal, tinha o processo transverso, tinha o forame vertebral medular. As estruturas ósseas que realizavam ligação do processo transverso ao processo espinal eram o quê? As lâminas. E as estruturas ósseas que faziam a ligação entre o corpo vertebral e o processo transverso eram os pedículos. Tá? Então, quando eu olho ali, eu verifico uma fratura, ou duas ali no caso, fraturas pediculares. Dor profunda e radiação da dor para os paravertebrais da região cervical, detectada com raio-x perfilado como esse. Vamos para outras características e outras incidências radiográficas para a coluna cervical. Essa é uma incidência também AP, uma incidência anteroposterior para ver coluna. Dá para notar aqui um tracejado azul foi passado ao longo dos processos espinais. E do lado esquerdo sugere um alinhamento dos corpos vertebrais, que do lado direito não sugere uma rotação vertebral. Só que o que eu quero trazer para vocês é que esse mecanismo de análise não se usa mais. E isso gera muito falso positivo. Não se usa mais alinhamento pelos processos espinais. Por que não se usa alinhamento pelos processos espinais? Por dois fatores. O primeiro fator é o posicionamento do paciente. Ele pode estar rodado, verifique que ele está rodado, e todo o contingente espinal vai estar rodado junto. Ele pode se mover no momento da tirada do exame. Outro componente é a própria variação anatômica dos processos espinais. Estatisticamente, epidemiologicamente, a maior variação anatômica vertebral óssea é o desalinhamento dos processos espinais. Professor, não estou entendendo, não vai entender agora. Aqui eu tenho o corpo vertebral, são as minhas mãos cerradas, fechadas, e aqui atrás os processos espinais. A maior variação anatômica é o quê? Um desalinhamento dos processos espinais, o que não configura uma rotação vertebral. O processo espinal desorientado, ou mal formado, ou tendenciosamente para um lado ou para o outro, não configura uma rotação vertebral. A vértebra não está rodada, a vértebra está uma em cima da outra, alinhada. O que está desalinhado é o que? O processo espinal, o que não gera conflito nenhum sindrômico. Nenhum sintoma é derivado de um desalinhamento do processo espinal. Não tem problema nenhum. Então, se aqui nós pudéssemos aqui todos deitar em decúbito ventral aqui na sala, e um no outro fazendo terapeuta, examinador e paciente, e pudéssemos colocar o indicador e o dedo médio percorrendo assim, ó, os processos espinais lado a lado, vocês iam identificar em um outro uma possível rotação ou formação, aliás, do processo espinal de um lado do outro. Aí vocês iam dizer: nossa, olha como a vértebra está rodada, olha só, você tem um desvio dessa coluna. Mas a coluna não está desviada, é comum, é normal, é o que de mais normal a gente tem de variação anatômica, é a lateralização do processo espinal. Professor, se eu não posso usar o alinhamento dos processos espinais para ver rotação vertebral, eu vou usar quem? Quem que eu vou usar então? Quem? Vocês vão usar um cálculo chamado de cálculo de Nash-Mould. Vamos usar o cálculo de Nash-Mould. Então, para ver rotação vertebral, eu vou ver alinhamento de processo espinal? Não! Para ver rotação vertebral, eu vou usar Nash-Mould. Vamos dar uma olhada nessa lombar, depois eu volto. Quem que eu tenho que olhar para ver? Ó, aqui, por exemplo, ó, eu tenho que olhar estruturas que possam me garantir que minha vértebra esteja rodada. Quem são essas estruturas? São exatamente os pedículos. Mas, professor, eu não estou enxergando o pedículo. Eu conseguia ver o pedículo em vista lateral, em perfil. Então eu vou lhes ajudar. Vamos dar uma olhada nessa imagem aqui, ó, de torácica rapidamente. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Óbvio que sim. Vocês estão vendo essas áreas circunferenciadas aqui? Parecem olhinhos de coruja. Não? Ah, com um pouco de vontade. Ó, um olhinho de coruja, um olhinho de coruja, um olhinho de coruja. Dá para ver? Tá? Essas áreas aparecem mais escuras ou mais claras? Essas áreas aparecem mais escuras. E por que o meu pedículo aparece mais escuro? Aparece mais escuro porque tem menos densidade óssea. É só lembrar da nossa vértebra. Olha o tanto que é fino a área pedicular. Ó. Olha o tanto que é fininha a área pedicular. Então, quando incide um
no raio aqui, ó, é claro que essa área pedicular vai aparecer mais o quê? Mais escura, porque eu tenho uma cavilha para um lado, uma outra cavilha para o outro, uma cavilha aqui e outra aqui. Então o pedículo aparece arredondadinho ali posteriormente. Então é por ele que eu vou me orientar para saber se a vértebra está rodada. Porque o pedículo está colado em quem? O pedículo está colado no corpo vertebral propriamente. Então, se o pedículo estiver rodado, é que agora sim quem está rodada? A vértebra. E aí, categoricamente, eu consigo afirmar que minha vértebra está rodada. Aqui eu tenho uma escoliose, eu tenho um desvio lateral da coluna. Mas essa escoliose tem rotação vertebral? Não tem. Dá uma olhada. Se eu comparar um pedículo com o outro, lateralmente, eles estão todos na mesma proporção, configurando a mesma esfericidade entre o direito e o esquerdo. Significa que não há rotação vertebral, há uma inclinação escoliótica, um desvio lateral, mas os pedículos eles estão completamente com o mesmo diâmetro, a mesma área diametral. Isso significa que não há rotação, sim ou não? Tudo bem? Deu para entender? Por que a gente usa esse cálculo de Nash-Bowen? Tem grau? Tem grau. Vamos ver então qual é essa gradação. Vamos entrar no Google para ver uma figura do cálculo de Nash-Bowen. Sem rotação vertebral, grau 0 ou neutro, os pedículos têm a mesma orientação. Ó, grau 1, eu tenho um pedículo, obviamente, a vértebra rodada e um pedículo quase que desaparecendo. Grau 2, o pedículo quase que já desapareceu e o pedículo contralateral está no segundo terço já. Grau 3, o pedículo comum já foi embora, já desapareceu, estava na rotação. E o pedículo contralateral está na linha média. E grau 4, o pedículo contralateral já passou da linha média. Deu para entender? O grau de rotação. Então a vértebra está aqui, ó. Os pedículos estão aqui. Grau 1, grau 2, grau 3. E esse pedículo que mais aparece quando passar da linha média é grau 4 de rotação vertebral. Tudo bem? Beleza. Voltando. Olha aí, pessoal. Então, o que a gente vai analisar dessa lombar? O grau de rotação. Então, dá para ver o ululante aqui, né? Ó, o pedículo aqui e o outro pedículo aqui fechadinho. Um pedículo aqui aumentadinho e um pedículo aqui fechadinho. E assim por diante. Vocês podem ver? Olha lá. Então há uma rotação de grau 1 para grau 2. Rotação vertebral de grau 1 para grau 2. Tá? Obedecendo o cálculo do Nash-Bowen. Oi? Diga. Nada? Continuando, pessoal. Região lombar ainda, continuando na região lombar, então dá para verificar aí um AP com orientação pedicular sem rotação, um perfil normal, com uma lordose reduzida, ou seja, uma coluna lombar retificada, e um com uma hiperlordose, até mesmo que a gente chama de horizontalização sacral. Tá? E daí a gente extrai as mesmas condições que a gente havia analisado. Quais dessas situações posturais levam a uma maior predição para dor lombar e desconforto? A coluna retificada, óbvio, para uma compressão de 100% dos corpos vertebrais, posteriorização do disco e, lógico, dor irradiada por pinçamento neural. Tá? Estudos sobre hiperlordose configuravam até 2012 a seguinte questão. Até 2012 se tinha uma relação entre a hiperlordose e o aumento da massa muscular paravertebral. Por exemplo, o lomício do tórax, ilho-costal, paravertebrais como multífidos. Significa o que, professor? Que quanto maior a curvatura da região lombar, maior a espessura da musculatura lombar. Mas não se tinha uma relação com sintoma, tinha só uma relação morfológica. Aumentou a curvatura lombar, aumentou o trofismo da musculatura
musculatura aqui atrás. Só que para a gente não interessa só a relação morfológica, tem que ter uma relação morfofuncional, uma relação clínica. De 2012 para frente começou a pipocar estudos sobre essa relação morfofuncional e, claro, estabelecendo a coleta de sintomas desses pacientes que tinham aumento da lordose e os que não tinham. Qual não foi a surpresa? O aumento da lordose lombar também é um fator protetivo para a dor lombar. Então, o aumento da lordose lombar também é um fator protetivo para a dor lombar e desconforto. Então, significa que quanto maior a curvatura, maior o trofismo da musculatura e menor o desconforto, menor a tendência para a dor lombar. E quanto menor a curvatura, ou seja, quanto mais retificada a coluna, aquela bunda de gaveta, estou brincando, isso aí você tira, né? Menor a curvatura, aquela retificação lombar, maior a predisposição para uma lombalgia. Tudo bem? Então, vamos lá. Próxima imagem. O que nós temos aí? Uma espondilolistese. Vamos analisar essa imagem que ela é extremamente importante, principalmente no que tange o segmento populacional que é acometido por essa doença. Qual que é o segmento populacional acometido por uma espondilolistese? Ou até mesmo uma espondilólise, que é um escorregamento? O segmento da população geriátrica, gerontológica, dos idosos. O que o idoso fica o dia inteiro? Como que o idoso fica o dia inteiro? Qual a postura, qual a posição que ele fica o dia inteiro? Ou a maioria, a maior parte do dia? Não, sim, mas o idoso fica mais sentado, mais deitado? Sentado. Por que o idoso fica mais tempo sentado? Não tem nada a fazer. Não é. É porque sentado ele come, sentado ele dorme, sentado ele conversa, deu para entender? Então vamos imaginar lares asilares, vamos imaginar asilos, casas de repouso, até mesmo a casa dos nossos familiares. O idoso, se ele tiver que ficar deitado, alguém tem que ajudar para ele poder ficar sentado ou ficar de pé. Você entendeu? Então sentado ele faz tudo, sentado ele dorme, ele come, lá. Então a maioria dos idosos de lares institucionalizados ou não, eles ficam sentados. Qual que é o problema postural do indivíduo ficar sentado? São dois problemas. Primeiro que sentado, o teu corpo entende que você precisa o quê? Você está descansando. Quando o teu corpo entende que você está descansando, a musculatura paravertebral contrai com mais vigorosidade ou fica relaxada? Relaxada. Se fica relaxada, você inclina para frente, obviamente você perde a curvatura, aí dá uma compressão ali. Não. Segundo fator, que é o mais importante desse, além do primeiro aí, é que na posição sentada tem um encurtamento do grupamento muscular. Que grupamento muscular que fica encurtado quando a gente está sentado? Que grupamento muscular que encurta quando a gente está sentado? Qual que é a posição do teu quadril quando você está sentado? Você está em extensão ou você está em flexão de quadril? Flexão de quadril. Qual grupamento que encurta? Flexor de quadril. Pessoas maiores, pessoas menores e ilíaco. Então, o indivíduo que fica a maior parte do tempo sentado tem encurtamento assim absurdo de flexores de quadril. Por isso que esse idosinho, quando vai levantar, obviamente não do dia para a noite, mas ao longo desses anos que passou sentado, esse idoso levanta e já fica assim. Ele tem encurtamento de quem? De flexor de quadril. Qual não é o problema analisado? Vamos dar uma olhada aqui. De onde saiu pessoas maiores e qual a inserção de pessoas maiores? Pessoas maiores, que é anterior, né? A barriga e as costas. Qual é a origem de pessoas maiores? Tempo. Muito bem. Então, pessoas maiores, aqui é M5. M4, M3, M2, M1. Todos vão lá. Qual é a origem de pessoas maiores? Processos transversos de L1 até L5, superfícies anterolaterais de L1 e L5 e superfície anterolateral de T12. Pessoas maiores têm toda essa origem. O pessoas maiores desce assim, ó. Deu para entender? Ele desce nesse sentido. Pessoas maiores desce nesse sentido. Significa que vamos fazer uma analogia, analogamente como se eu tivesse um arco e flecha. O arco aqui e a tensão aqui da fita que está curvando o arco. Sim ou não? Aqui a inserção da pessoas maior está onde? Trocânter menor. Lembra? O expansão extensor para intertrocânter. Sim ou não? E aí o que eu faço? Se esse músculo encurta, ele não encurta. Eu fico muito tempo sentado, ele encurta.
Se ele encurta, ele tensiona essa fita aqui muscular. E o que acontece com a curvatura lombar? Aumenta, mas aumenta muito. Ao passo do que acontecer? Ao passo das vértebras o que? Escorregarem. Ao passo das vértebras escorregarem anteriormente, sim ou não? Então a maior causa de espondilólise e espondilolistese não traumática, ou seja, a maior causa de espondilólise e espondilolistese atraumática é o que? Postural em idosos. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai atender e tratar o idoso, por exemplo, na minha área, é alongamento de flexor de quadril. Tá? Então chega na vovozinha, no tio, que tá lá, quando vocês forem viajar no final de semana, já bota o músculo lateral, já começa a alongar o flexor de quadril. Tá? Olha o escorregamento. Aqui é a superfície posterior sacral. Olha a superfície posterior de L5. Olha a diferença. Olha o desalinhamento dessas superfícies. A posterior sacral e a posterior de L5. Está comprimindo, óbvio que a inervação ali das radículas sacrais. O paciente vai ter o quê? Dor irradiada para membro inferior, né, do segmento de dermátomo de L5-S1. O paciente vai ter formigamento urogenital, né? Então ele vai ter o que é uma alteração somestésica na região dos órgãos genitais. Se tiver uma compressão severa nesse saco dural, ele pode até ter compressão do sistema nervoso autonômico parasimpático, ele pode ter o que a gente chama de bexiga neurogênica, ele pode não controlar o esfíncter urinário, não controlar o esfíncter fecal. Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Beleza por hoje? Alguma dúvida? Então vocês já viram algumas patologias, algumas incidências radiográficas, alguns casos clínicos aí, tá? Na próxima aula, obviamente, teremos mais, tá? E aí a gente entra em hérnia de disco, prolapso, hérnia extrusa, protusa, até que a gente possa chegar na nossa próxima aula, quando o ciclo rodar novamente, em tronco encefálico e também em sistemas mais superiores, como por exemplo o arcabouço telencefálico.